interior, ocorre a pessoa a resposta a certas perguntas. Os discípulos espirituais sempre desenvolverão em si essa disposição de ânimo. Com isso serão levados a trabalhar em si mesmos, tornando-se cada vez mais maduros e abstendo-se de querer ou forjar respostas para certas perguntas. Eles aguardarão até que essas respostas lhes ocorram. Quem, no entanto, também nisso estiver habituado à unilateralidade, não progredirá corretamente. O discípulo espiritual pode também ter, em determinado momento, a sensação de estar respondendo às questões mais elevadas com a medida de suas próprias forças. Portanto, também aqui a simetria e o equilíbrio na disposição de ânimo desempenham um importante papel. Ainda se poderiam abordar muitas outras qualidades anímicas cujo cultivo e desenvolvimento é proveitoso quando o discípulo espiritual quer alcançar a inspiração por meio de exercícios. Em tudo cabe ressaltar que a simetria e o equilíbrio são as qualidades anímicas importantes. Elas preparam a compreensão e a capacidade para os exercícios descritos, necessários para se alcançar a inspiração. Os exercícios para a intuição exigem que o discípulo elimine de sua consciência não apenas as imagens às quais ele se entregou para alcançar a imaginação, mas também a vida na própria atividade anímica onde ele se aprofundou para adquirir a inspiração. Portanto, ele não deve possuir literalmente coisa alguma em sua alma em termos de vivência exterior ou interior previamente conhecida. Ora, mas se após esse despojamento das vivências exteriores e interiores nada restasse em sua consciência, ou seja, se a consciência lhe desaparecesse e ele submergisse na inconsciência, nisso ele poderia reconhecer não ter amadurecido para empreender exercícios para a intuição, e então deveria continuar os exercícios para a imaginação e a inspiração. Chega enfim o momento em que, tendo a alma eliminado as vivências interiores e exteriores, a consciência não fica vazia. Após essa eliminação, nela permanece, como efeito, algo ao qual o discípulo pode entregar-se tal qual se entregou, antes, aquilo que deve sua existência a impressões exteriores ou interiores. Contudo, esse algo é de uma natureza bem especial, diante de todas as experiências anteriores, é algo realmente novo. Ao vivenciá-lo, a pessoa fica sabendo, isso eu nunca conheci antes. E uma percepção tal qual um som real é uma percepção do ouvido, porém esse algo só pode penetrar em minha consciência por meio da intuição, do mesmo modo como o som só pode penetrar na consciência através do ouvido. É pela intuição que se elimina o último remanescente do físico sensível das impressões recebidas pelo homem. O mundo espiritual começa a abrir-se ao conhecimento de uma forma que já nada mais possui em comum com as qualidades do mundo físico sensível. A transformação dos corpos etérico e físico. O conhecimento imaginativo é alcançado mediante a estruturação das flores de loto a partir do corpo astral. Por meio dos exercícios praticados com vistas à inspiração e à intuição surgem, no corpo etérico ou vital humano, certos movimentos, formações e correntes não existentes antes. São justamente os órgãos graças aos quais o homem inclui, no domínio de suas faculdades, a leitura da escrita oculta e o que está acima dela. Ao conhecimento suprassensível, as transformações do corpo etérico de um homem que alcançou a inspiração e a intuição apresentam-se da seguinte maneira. Aproximadamente na região do coração físico, um novo centro torna-se consciente no corpo etérico, estruturando-se num órgão etérico. Deste fluem, das mais diversas formas, movimentos e correntes em direção aos vários membros do corpo humano. As mais importantes dessas correntes dirigem-se às flores de loto, atravessando-as e a cada uma de suas pétalas, para então sair derramando-se no espaço exterior, como raios. Quanto mais evoluído for o homem, tanto maior será o espaço circundante onde essas correntes são perceptíveis. Contudo, o centro na região do coração não se forma logo de início numa disciplina metódica, sendo antes preparado. Em primeiro lugar surge como que um centro provisório na cabeça,
Depois este se desloca para a região da laringe, estabelecendo-se finalmente nas proximidades do coração físico. Caso o desenvolvimento fosse irregular, o órgão em questão poderia ser formado imediatamente na região cardíaca, mas nesse caso haveria o perigo de o homem, em vez de chegar a uma visão suprassensível tranquila e objetiva, tornar-se um fanático e visionário. Em seu desenvolvimento posterior, o discípulo adquire a faculdade de tornar independentes do corpo físico as correntes e estruturas formadas em seu corpo etérico, utilizando-as autonomamente. Nesse caso, as flores de loto lhe servem de instrumento para movimentar o corpo etérico. Porém, antes de isso acontecer, devem ter se formado, em todo o âmbito do corpo etérico, certas correntes e radiações que o envolvem como que com uma fina malha, tornando uma entidade encerrada em si mesma. Tendo isso ocorrido, os movimentos e correntes do corpo etérico podem entrar abertamente em contato com o mundo anímico espiritual exterior e ligar-se a ele, de modo que o suceder anímico espiritual exterior e o outro, interior, aquele no corpo etérico humano, confluam entre si. Com isso é chegado o momento em que o homem percebe conscientemente o mundo da inspiração. Esse conhecimento surge diferentemente do conhecimento relativo ao mundo físico sensível. Neste o homem tem percepções através dos sentidos, formando ideias e conceitos sobre elas. No saber por inspiração, isso não acontece. O que se conhece está imediatamente presente, num só ato. Não existe uma reflexão após a percepção. O que, para o conhecimento físico sensível, só é obtido em conceitos mais tarde, na inspiração é dado simultaneamente à percepção. Por isso a pessoa se confundiria com o mundo ambiente anímico espiritual, não podendo distinguir-se dele, caso não houvesse desenvolvido no corpo etérico a malha citada acima. Ao serem executados, os exercícios para intuição atuam não apenas sobre o corpo etérico, mas até para dentro das forças suprassensíveis do corpo físico. Contudo, não se deve supor que dessa forma ocorram no corpo físico efeitos acessíveis à observação sensorial comum. Trata-se de efeitos que só a cognição suprassensível é capaz de avaliar, nada tendo a ver com o conhecimento exterior. Eles se apresentam como uma consequência da maturidade da consciência, quando esta é capaz de ter vivências intuitivas apesar de haver eliminado de si todas as experiências exteriores e interiores conhecidas antes. Ora, as experiências intuitivas são sutis, íntimas e delicadas, e relativamente a elas o corpo físico e humano, em seu atual estado evolutivo, é grosseiro, e por isso oferece um forte obstáculo ao bom êxito dos exercícios para intuição. Se estes forem continuados com energia e perseverança, e também com a devida tranquilidade interior, finalmente vencerão os poderosos obstáculos do corpo físico. O discípulo espiritual comprova isso pelo fato de adquirir domínio sobre certas manifestações de seu corpo físico, anteriormente subtraídas à sua consciência. Nota também que durante curto tempo sente a necessidade de regular, por exemplo, a respiração, ou algo semelhante, de modo que esta chegue a uma espécie de sintonia ou harmonia com o que a alma realiza nos exercícios ou no aprofundamento interior. O ideal do desenvolvimento é que não se faça qualquer exercício por meio do próprio corpo físico, nem mesmo esses de respiração traço, e que tudo o que tiver de ocorrer com ele se produza apenas como uma consequência dos puros exercícios para intuição. A transformação das forças anímicas. Ao ascender pelo caminho que conduz aos mundos cognitivos superiores, em certo nível um discípulo nota que a coesão das forças de sua personalidade assume uma forma diferente daquela que possui no mundo físico sensorial. Neste eu provoca uma colaboração homogênea das forças anímicas, principalmente do pensar, do sentir e do querer. Nas situações normais da vida humana, essas três forças anímicas estão sempre em certa relação. Vê-se, por exemplo, um certo objeto no mundo exterior. Ele agrada ou desagrada a alma,
Isso significa que uma certa necessidade de representação do objeto se segue um sentimento de prazer ou desprazer. Tanto se deseja o objeto como se tem o impulso de modificá-lo num ou no outro sentido. Isso se traduz da seguinte maneira. A capacidade de desejo e a vontade se associam numa representação mental e num sentimento. A ocorrência dessa associação é provocada pelo fato de eu conjugar uniformemente a representação mental, pensamento, o sentimento e a vontade, introduzindo assim a ordem nas forças da personalidade. Essa ordem sadia seria interrompida se eu se mostrasse impotente nesse sentido, se, por exemplo, o desejo quisesse tomar outro caminho que não do sentimento ou da representação mental. Não estaria num estado de ânimo sádio quem, embora pensando ser isto ou aquilo correto, quisesse algo que não lhe parecesse correto. O mesmo ocorreria se alguém não quisesse o que lhe agrada, e sim o que lhe desagrada. Ora, o homem nota que no caminho para o conhecimento superior o pensar, o sentir e o querer separam-se de fato, assumindo cada qual uma certa autonomia, e que, por exemplo, um certo processo pensante já não impele como que por si mesmo a um sentir e um querer determinados. Ocorre que ele pode perceber corretamente algo em seu pensar, mas para chegar a um sentimento ou a uma decisão da vontade necessita de um impulso independente a partir de seu interior. O pensar, o sentir e o querer não continuam, durante a observação suprassensível, a ser três forças emanando do centro comum da personalidade, do traço, mas convertem-se como que em entidades autônomas, semelhantes a três personalidades, e agora é preciso fortalecer ao máximo o próprio eu, pois este não deve simplesmente levar ordem a três forças, e sim dirigir e conduzir três entidades. Porém essa divisão só deve existir durante a observação suprassensível. E aqui fica evidente a importância de acompanhar os exercícios para a disciplina superior com aqueles que dão segurança e firmeza à capacidade de julgamento, à vida do sentimento e à vida volitiva, pois caso não se levem estes últimos ao mundo superior, logo ficará visível como eu se mostra débil e incapaz de ser o condutor do pensar, do sentir e do querer. Se existisse essa debilidade, a alma seria como que puxada por três personalidades em três direções, e sua coesão interna teria de cessar. Mas quando o desenvolvimento do discípulo transcorre da maneira correta, a descrita transformação de forças significa um verdadeiro progresso. O eu permanece o soberano acima das entidades autônomas que agora formam sua alma. No decorrer posterior do desenvolvimento, o citado progresso continua. O pensar, tornado independente, provoca o surgimento de uma quarta entidade anímico-espiritual que se pode denominar como uma fluência direta, ao homem, de correntes semelhantes aos pensamentos. O mundo todo parece um edifício de pensamentos, postado diante do observador como um mundo vegetal ou animal no âmbito físico-sensorial. Da mesma forma, o sentir e o querer tornados independentes provocam na alma duas forças que nela atuam como seres autônomos. E ainda se acrescenta uma sétima força entidade semelhante ao próprio eu. Toda essa vivência liga-se ainda a uma outra. Antes da entrada no mundo suprassensível, o homem conhecia o pensar, o sentir e o querer apenas como vivências anímicas interiores. Logo ao penetrar no mundo suprassensível, ele percebe coisas que não expressam algo físico sensível, e sim algo anímico espiritual. Atrás das peculiaridades do novo mundo, por ele observadas, estão agora entidades anímico-espirituais. E estas se lhe apresentam agora como um mundo exterior, assim como no âmbito físico-sensível se apresentaram aos sentidos as pedras, as plantas e os animais. Ora, o discípulo pode agora perceber uma significativa diferença entre o mundo anímico espiritual que se lhe apresenta e aquele que ele estava habituado a perceber com seus sentidos físicos. Uma planta do mundo sensorial permanece como é, não importando o que a alma humana sinta ou pense sobre ela.
No caso das imagens do mundo anímico espiritual, isso a princípio não ocorre. Elas se modificam de acordo com o que o homem sinta ou pense. Com isso ele lhes dá um cunho que depende de seu próprio ser. Suponha-se que uma certa imagem se apresente ao homem no mundo imaginativo. Se de início ele se comportar de modo indiferente frente a ela, a imagem se mostrará com certo aspecto. No momento, porém, em que ele sentir prazer ou desprazer diante da imagem, esta modificará a sua forma. Assim, as imagens não só expressam algo que existe independentemente, fora do homem, mas também refletem o que o próprio homem é. Elas estão inteiramente impregnadas pela própria entidade do homem, a qual se estende como um véu sobre as demais entidades. Então, embora uma entidade real se encontre à sua frente, o homem vê não essa imagem, e sim sua própria produção. Assim, na verdade ele pode ter diante de si algo absolutamente verdadeiro e, não obstante, ver algo falso. Aliás, isso não acontece apenas com relação ao que o homem percebe em si como sua própria entidade. Tudo o que existe nele interfere nesse mundo. Por exemplo, o homem pode ter tendências ocultas que, devido à educação e ao caráter, não se evidenciam na vida, e no mundo anímico espiritual que elas atuam, sendo que este adquire particular colorido graças ao ser integral do homem, independentemente do quanto este saiba ou não desse mesmo ser. O pequeno guardião do limiar. Para continuar a progredir depois dessa etapa do desenvolvimento, é necessário que o homem aprenda a distinguir entre si próprio e o mundo espiritual exterior. Cumpre eliminar todos os efeitos da própria individualidade sobre o referido mundo anímico espiritual circundante. Não se consegue isso a não ser adquirindo um conhecimento daquilo que se leva para esse mundo novo. Trata-se, portanto, de ter primeiramente um verdadeiro e profundo autoconhecimento para poder perceber de forma pura o mundo anímico espiritual circundante. Ora, é inerente a certos fatos da evolução humana a circunstância de que esse autoconhecimento durante a entrada no mundo superior deve ocorrer como um processo natural. No mundo físico sensível habitual, o homem desenvolve seu eu, sua autoconsciência. Pois bem, esse eu atua como um centro de atração sobre tudo o que é pertinente ao homem. Todas as suas inclinações, simpatias, antipatias, paixões, opiniões, etc., se agrupam, por assim dizer, em redor desse eu. E esse eu é também o centro de atração para o que se denomina karma do homem. Se alguém visse seu despojado de véus, também notaria que determinados tipos de destino devem atingi-lo ainda nesta encarnação e nas seguintes, conforme o modo como ele tenha vivido nas encarnações anteriores e de acordo com o que tenha assimilado. É contudo o que, desse modo, lhe é pertinente, que o eu deve apresentar-se como primeira imagem à alma humana quando esta ascende ao mundo anímico espiritual. Segundo uma lei do mundo espiritual, esse sósia do homem deve ser sua primeira impressão ao penetrar naquele mundo. Pode-se tornar facilmente compreensível a lei subjacente a isso ponderando-se o seguinte. Na vida físico-sensorial, o homem só percebe a si próprio na medida em que se vivencia interiormente em seu pensar, sentir e querer. Essa percepção, porém, é interior, ela não se coloca perante o homem do mesmo modo como fazem as pedras, as plantas e os animais. Além disso, pela percepção interior o homem só chega a conhecer-se parcialmente. Na verdade, ele contém em si algo que o impede de aprofundar o autoconhecimento. Trata-se de um impulso para retrabalhar imediatamente qualquer particularidade que, pelo autoconhecimento, ele deva admitir, não querendo entregar-se a qualquer ilusão a respeito de si mesmo. Caso ele não obedeça a esse impulso, simplesmente desviando a atenção da própria individualidade e continuando a ser como é, obviamente também se privará da possibilidade do autoconhecimento no ponto em questão. Mas caso se aprofunde em si mesmo e enfrente sem ilusões esta ou aquela de suas particularidades,
tanto ficará em situação de melhorá-la em si como, ao contrário, não poderá fazê-lo na atual circunstância de vida. Neste último caso, sua alma será assaltada por um sentimento que se poderia designar como vergonha. É assim que atua, de fato, a natureza sadia do homem. Pelo autoconhecimento, ela sente muitos tipos de vergonha. Ora, já na vida cotidiana esse sentimento tem um efeito bem definido. A pessoa de pensamento sádio cuidará para que aquilo que a preenche com esse sentimento não se manifeste em efeitos no exterior, não repercuta em atos exteriores. A vergonha é, portanto, uma força que impele o homem a encerrar algo em seu interior e não deixá-lo tornar-se exteriormente perceptível. Refletindo atentamente, acharemos compreensível que a pesquisa espiritual atribua a uma vivência interior da alma, intimamente ligada ao sentimento de vergonha, ainda muito mais efeitos contínuos. Ela descobre que nas recônditas profundidades da alma existe uma espécie de vergonha oculta, da qual o homem não fica consciente na vida físico-sensorial. Esse sentimento oculto, porém, atua semelhantemente ao mencionado sentimento de vergonha da vida cotidiana, impede que a natureza mais íntima do homem lhe apareça numa imagem perceptível. Se não existisse esse sentimento, o homem perceberia diante de si o que ele próprio é na realidade. Não experimentaria apenas interiormente suas representações mentais, seus sentimentos e sua vontade, mas os perceberia tal qual percebe pedras, plantas e animais. Assim sendo, esse sentimento é o encobridor do homem perante si próprio, e com isso é o encobridor de todo o mundo anímico espiritual, pois à medida que o homem encobre diante de si sua própria natureza interior, tampouco pode perceber onde deveria desenvolver os instrumentos para conhecer o mundo anímico espiritual. Ele não consegue transformar sua natureza para receber os órgãos de percepção espiritual. Quando, no entanto, mediante disciplina metódica o homem trabalha para adquirir esses órgãos de percepção, surge diante dele, como primeira impressão, o que ele próprio é. Ele percebe seu sósia. Essa autopercepção não deve ser separada da percepção do mundo anímico espiritual restante. Na vida cotidiana, do mundo físico sensível, o sentimento caracterizado atua de modo a fechar continuamente diante do homem a porta para o mundo anímico espiritual. Se o homem quisesse dar um único passo para penetrar nesse mundo, esse sentimento de vergonha é imediatamente ativado, mas não manifesto à consciência, ocultaria a porção do mundo anímico espiritual que deseja aparecer. Os exercícios caracterizados, porém, desencobrem esse mundo. O que ocorre é que esse sentimento oculto atua como um grande benfeitor do homem, pois tudo o que, sem disciplina científico-espiritual, se adquire em termos de juízo, vida afetiva e caráter, não habilitam o homem a suportar sem mais nem menos a percepção da própria natureza em sua verdadeira forma. Mediante essa percepção, ele perderia todo o sentimento de si mesmo, toda a autoconfiança e toda a autoconsciência. Para isso não ocorrer, deverão novamente contribuir as providências que, ao lado dos exercícios para o conhecimento superior, o discípulo tomará para o cultivo de seu juízo sadio, de seus sentimentos e de seu caráter. Por sua disciplina metódica, o homem aprende, como que sem querer, tanta coisa da ciência espiritual, e além disso lhe ficam claros tantos meios de autoconhecimento e autodomínio, que tudo isso lhe é suficiente para encontrar vigorosamente seu sósia. Acontece que ele só vê, como imagem do mundo imaginativo e sob outra forma, aquilo com que já se familiarizou no mundo físico. Quem já houver primeiramente compreendido no mundo físico, por seu intelecto, a lei do karma da maneira correta, não sofrerá especial estremecimento ao ver gravados na imagem de seu sósia os germes de seu destino. Quem se houver familiarizado, por seu discernimento, com a evolução do cosmo e da humanidade, sabendo como, num determinado momento dessa evolução, as forças de Lúcifer se impregnaram na alma humana
Não se atemorizará ao perceber que na imagem de sua própria natureza estão contidas essas entidades luciféricas, com todos os seus efeitos. Pelo exposto acima, vê-se como é necessário o homem não pretender o acesso ao mundo espiritual antes de ter compreendido certas verdades sobre ele por seu discernimento normal, desenvolvido no mundo físico sensível. O que é comunicado, neste livro, antes das explicações sobre o conhecimento dos mundos superiores, o discípulo deverá ter assimilado no decorrer de um desenvolvimento metódico, antes de pretender adentrar por si mesmo os mundos suprassensíveis. Numa disciplina em que não se considerasse a segurança e a firmeza do juízo, da vida do sentimento e do caráter, poderia acontecer de o discípulo penetrar no mundo superior antes de possuir as necessárias capacidades interiores para isso. Então o encontro com seu sósia o oprimiria e o induziria a enganos. Se, no entanto, o que, aliás, também seria possível o encontro fosse totalmente evitado e mesmo assim o homem fosse introduzido no mundo suprassensível, ele tampouco estaria em condições de conhecer esse mundo em sua verdadeira forma, pois lhe seria totalmente impossível distinguir entre o que ele projeta nas coisas e o que estas realmente são. Essa distinção só é possível quando se percebe a própria entidade como uma imagem em si e, com isso, destaca-se do ambiente tudo que flui do próprio interior. No mundo físico sensível, o sósia atua na vida do homem de uma forma tal que, por causa do aludido sentimento de vergonha, torna-se invisível logo que o homem se aproxima do mundo anímico espiritual, mas com isso também esconde todo esse mundo. E como um guardião que esse sósia se posta diante do mundo espiritual, a fim de vedar a entrada a quem ainda não esteja preparado. Por isso ele pode ser denominado guardião do limiar do mundo anímico espiritual. Além de experimentar um encontro com o guardião do limiar na circunstância descrita, o homem também se vê em sua presença durante a passagem pela morte física, e ele se desvenda gradualmente no decorrer da vida ligada ao desenvolvimento anímico espiritual no período entre a morte e um novo nascimento. Porém aí o encontro não pode impressionar o homem, porque nesse plano ele fica sabendo de mundos diferentes do que conhece na vida entre o nascimento e a morte. Se o homem penetrasse no mundo anímico espiritual sem ter passado pelo encontro com o guardião do limiar, poderia incorrer em sucessivas ilusões, pois nunca poderia distinguir entre o que ele próprio leva para esse mundo e o que realmente pertence ao mesmo. Uma disciplina metódica, porém, só pode conduzir o discípulo ao âmbito da verdade, e não ao da ilusão. Uma disciplina como essa será, por si mesma, de ordem tal que necessariamente o encontro deverá acontecer um dia, sendo que este constitui, para a observação de mundos suprassensíveis, uma das imprescindíveis medidas preventivas contra a possibilidade de ilusão e fantasia. Outra das providências indispensáveis a todo discípulo é trabalhar cuidadosamente em si mesmo para não tornar-se um fantasista, um homem suscetível de incorrer numa possível sugestão ou autossugestão. Se as indicações para a disciplina espiritual forem devidamente observadas, serão simultaneamente destruídas as fontes que podem conduzir à ilusão. É óbvio que aqui não se pode falar detalhadamente de todos os inúmeros pormenores a serem considerados nessas providências. Só se pode indicar o que é importante. As ilusões consideradas aqui provêm de duas fontes. Em parte, devem-se ao fato de colorirmos a realidade por intermédio de nossa própria entidade anímica. Na vida comum do mundo físico sensível essa fonte de ilusões apresenta perigo relativamente pequeno, pois aqui o mundo exterior se imporá cada vez mais incisivamente em sua própria forma de observação, por mais que o observador queira colori-lo conforme seus desejos e interesses. Mas tão logo se penetra no mundo imaginativo, suas imagens são modificadas pelos referidos desejos e interesses, tendo-se à frente, como uma realidade, o que de início se formou pessoalmente ou ao menos se contribuiu para formar. Ora, pelo fato de o discípulo,
graças ao encontro com o guardião do limiar, vir a conhecer tudo o que reside dentro de si, e que ele pode, portanto, levar consigo para o mundo anímico espiritual. Essa fonte da ilusão é eliminada. E a preparação a que o discípulo se submete antes do ingresso no mundo anímico espiritual faz com que ele se habitue, já durante a observação do mundo físico sensorial, a excluir sua pessoa e deixar as coisas e fenômenos falar puramente por si mesmos, por sua própria natureza. Quem tiver cumprido suficientemente essa preparação poderá esperar calmamente pelo encontro com o guardião do limiar. Por esse encontro, finalmente descobrirá se está realmente em condições de eliminar também sua própria natureza ao defrontar o mundo anímico espiritual. Além dessa fonte de ilusões, existe ainda uma outra. Ela aparece quando uma impressão recebida é interpretada erroneamente. Na vida físico-sensível, um exemplo simples desse tipo de ilusão é aquela que surge quando alguém sentado num vagão de trem acredita que as árvores se estejam movendo na direção contrária do veículo, enquanto na verdade é a própria pessoa que se move com o trem. Embora existam inúmeros casos em que tais ilusões no mundo físico-sensorial são mais difíceis de corrigir do que nesse exemplo, é fácil compreender que dentro desse mundo o homem também encontra os meios para eliminar esse tipo de ilusões se, com juízo sadio, levar em consideração tudo o que possa servir de esclarecimento adequado. Evidentemente, a situação fica bem diversa logo que se penetra nas regiões suprassensíveis. No mundo sensorial os fatos não são modificados pela ilusão humana, e por isso é possível retificar o erro segundo os fatos, mediante uma observação imparcial. No mundo suprassensível, contudo, isso não é tão facilitado. Quando queremos observar um fenômeno suprassensível empregando um critério errôneo, incorporamos-lhe esse critério errôneo, e este fica tão entretecido ao fato que não é possível distingui-lo imediatamente dele. Então o erro não está no homem, nem no fato real fora dele, o próprio erro se tornou parte integrante do fato exterior, não podendo, por isso, ser corrigido simplesmente graças a uma observação imparcial dos fatos. Com isso é indicado o que pode ser uma abundante fonte de ilusões e fantasias para quem se aproxima do mundo suprassensível sem o devido preparo. Ora, assim como o discípulo adquire a faculdade de excluir essas ilusões, surgidas da coloração dos fenômenos do mundo espiritual por sua própria personalidade, ele deve adquirir também a outra faculdade, a de tornar inativa a segunda fonte de ilusões, já caracterizada. Ele pode eliminar o que provém de si mesmo, uma vez tendo reconhecido a imagem de seu próprio sósia, e poderá eliminar o que constitui uma segunda fonte de enganos na mencionada direção se adquirir a faculdade de reconhecer, pelas características de um fato do mundo suprassensível, se acaso se trata de uma realidade ou de uma ilusão. Se as ilusões tivessem exatamente o mesmo aspecto que as realidades, uma distinção seria impossível. Porém não se trata disso. As ilusões dos mundos suprassensíveis possuem, em si mesmas, qualidades pelas quais se distinguem das realidades. E o que importa é o discípulo saber por quais qualidades pode identificar as realidades. Nada parece mais natural do que um leigo em disciplina espiritual dizer, onde está, afinal, a possibilidade de proteger-se da ilusão, já que suas fontes são tão numerosas. E, continuando, será que existe, afinal, algum discípulo seguro de que todos os seus presumíveis conhecimentos superiores não consistem em ilusão e autossugestão? Quem fala assim não se dá conta de que em toda a verdadeira disciplina espiritual, por todo modo como esta decorre, as fontes de ilusão são obstruídas. Em primeiro lugar, o verdadeiro discípulo adquirirá, mediante seu preparo, conhecimentos suficientes sobre tudo que a ilusão e a autossugestão podem produzir, e com isso colocar-se em condições de proteger-se delas. Neste aspecto ele tem, mais do que qualquer outra pessoa, oportunidade de tornar-se sensato e criterioso no decorrer da vida.
Todas as suas experiências o induzem a não prender-se a sugestões e pressentimentos indefinidos. A disciplina o torna precavido na medida do possível. A isso se acresce que toda verdadeira disciplina conduz inicialmente a conceitos sobre os grandes eventos cósmicos, ou seja, a temas que requerem um esforço de discernimento, levando porém esse discernimento a refinar-se e aguçar-se. Somente quem se recusasse a dedicar-se a domínios tão distantes, restringindo-se a revelações mais próximas, poderia perder a perspicácia do juízo sádio que lhe proporciona a segurança para distinguir entre o ilusório e o real. No entanto, isso ainda não é o mais importante. O mais importante reside nos próprios exercícios empregados numa disciplina espiritual correta. Estes devem ser organizados de maneira que, durante a meditação, a consciência do discípulo abranja exatamente tudo o que sucede na alma. Primeiramente será elaborado um símbolo para se produzir a imaginação. Neste ainda existem representações de percepções exteriores, de cujo conteúdo o homem não participa sozinho, ele não o produz por si. Portanto, ele pode entregar-se a uma ilusão quanto ao surgimento desse conteúdo, interpretando erradamente sua origem. Porém o discípulo afasta esse conteúdo de sua consciência ao ascender aos exercícios para inspiração. Então se concentra apenas em sua própria atividade anímica, criadora do símbolo. Ainda que é possível erro. Pela educação, pelo estudo, etc., o homem se apossou da natureza de sua atividade anímica, sem poder conhecer integralmente sua origem. Agora, porém, o discípulo espiritual afasta de sua consciência também essa atividade anímica própria. Se fica restando algo, nada do que se refira a isso deixa de ser observável. Nisso, nada pode imiscuir-se que não possa ser julgado quanto ao seu conteúdo total. Em sua intuição, portanto, o discípulo espiritual tem algo que lhe mostra como uma realidade inteiramente nítida do mundo anímico espiritual é constituída. Ora, ao aplicar as características da realidade anímico-espiritual assim reconhecidas a não tudo que se apresente à sua observação, ele poderá distinguir a ilusão da realidade, e poderá estar certo de que, ao aplicar essas leis diante da ilusão no mundo espiritual, ficará tão preservado quanto está, no mundo físico sensível, de confundir uma barra de ferro quente imaginada com uma barra de ferro realmente abrasadora. É óbvio que a pessoa se comportará desse modo somente em relação aos conhecimentos considerados como suas próprias vivências nos mundos suprassensíveis, e não as comunicações recebidas de outras pessoas e compreendidas com seu intelecto físico e seu sádio sentimento da verdade. O discípulo espiritual se esforçará para traçar um limite exato entre o que adquiriam de um ou de outro modo. Por um lado, acolherá de boa vontade as comunicações sobre os mundos superiores e procurará compreendê-las mediante seu discernimento. Se, no entanto, descrever algo como experiência pessoal, como uma observação feita por ele próprio, terá previamente examinado se esta se lhe apresentou exatamente com as características que ele aprendeu a perceber na intuição iniludível. O grande guardião do limiar. Tendo o discípulo espiritual ultrapassado o encontro com o já descrito guardião do limiar, novas experiências o aguardam durante a elevação aos mundos suprassensíveis. De início ele notará que existe uma íntima afinidade entre esse guardião do limiar e aquela força anímica revelada acima como a sétima e que se configurou como uma entidade autônoma. Ora, em certo sentido essa sétima entidade nada mais é senão o próprio sósia, o guardião do limiar, impondo ao discípulo uma tarefa especial. Este deverá orientar e guiar, por intermédio de sua identidade recém-nascida, aquilo que ele é em sua identidade habitual e aquilo que se lhe manifesta em imagem. Ocorrerá uma espécie de luta com o sósia, que pretenderá continuamente a supremacia. Colocar-se numa relação correta com ele, não deixando executar qualquer ação independente da influência do eu recém-nascido, também fortalece e consolida as energias do homem. Ora,
No mundo superior o autoconhecimento não é, em certo sentido, o mesmo que no mundo físico sensível. Enquanto neste último o autoconhecimento se apresenta apenas como vivência interior, a identidade recém-nascida manifesta-se logo como fenômeno anímico exterior. A pessoa vê essa identidade como um outro ser diante de si, mas não pode percebê-lo inteiramente, pois seja qual for o nível alcançado no caminho para os mundos suprassensíveis, existem sempre níveis mais elevados. Neles a pessoa perceberá sempre algo mais de sua identidade superior. Portanto, em qualquer nível esta só pode revelar-se parcialmente ao discípulo. Contudo, ao perceber pela primeira vez algo de sua personalidade superior, o homem sente imensa tentação para considerá-la do ponto de vista adquirido no mundo físico sensível. Essa tentação é até benéfica e deve surgir, para que o desenvolvimento transcorra corretamente. A pessoa deve observar o que se apresenta como sosia, como o guardião do limiar, e colocá-lo diante da identidade superior para poder notar a distância entre o que ela própria é e aquilo que deve vir a ser. Durante essa observação, porém, o guardião do limiar começa a assumir uma forma totalmente diferente. Ele se apresenta como uma imagem de todos os obstáculos que se opõem ao desenvolvimento da identidade superior. A pessoa perceberá que fardo significa carregar a identidade habitual. E se, graças a seu preparo, não estiver o fortalecido o suficiente para propor-se a não parar por ali, e sim desenvolver-se incessantemente em direção à identidade superior, ela se paralisará e recuará diante do que está à frente. Nesse caso estará imersa no mundo anímico espiritual, mas desistirá de continuar a trabalhar em si mesma, convertendo-se em prisioneira da figura que agora se manifesta à alma por intermédio do guardião do limiar. O significativo é que, nessa vivência, a pessoa não tem a sensação de ser prisioneira, ela acreditará, muito mais, estar sentindo algo totalmente diferente. A figura que o guardião do limiar evoca pode ser de natureza a provocar, na alma do observador, a impressão de que nas imagens surgidas nesse nível da evolução ele já abrange todos os mundos possíveis à sua frente, tendo atingido o ápice do conhecimento e já não necessitando continuar a esforçar-se. Em lugar de sentir-se prisioneiro, ele poderá considerar-se o possuidor incomensuravelmente rico de todos os segredos do universo. O fato de se poder ter uma experiência que representa o contrário do verdadeiro estado de coisas não surpreenderá quem considerar que, ao ter essa experiência, a pessoa já se encontra no mundo anímico espiritual, sendo uma das particularidades desse mundo o fato de aí os eventos se apresentarem invertidos. Neste livro já se aludiu a isso quando da observação da vida após a morte. A figura que se percebe nessa etapa evolutiva mostra ao discípulo algo ainda um pouco diferente daquela em que lhe apareceu inicialmente o guardião do limiar. Nesse sosia eram perceptíveis todas as qualidades que a personalidade habitual do homem possui como resultado da influência das forças de Lúcifer. Ora, no decorrer da evolução humana um outro poder se introduziu na alma humana, por influência de Lúcifer. Trata-se daquele que em capítulos anteriores deste livro foi designado como força de Arimã. Trata-se da força que, na existência físico-sensível, impede o homem de perceber as entidades anímico-espirituais do mundo exterior situadas atrás da superfície do sensível. O que foi feito da alma humana sob influência dessa força é mostrado, em imagem, pela figura que surge nessa vivência caracterizada. Quem enfrentar essa experiência com o devido preparo lhe dará sua devida interpretação, e então se manifestará logo uma outra figura que se pode denominar grande guardião do limiar, em oposição ao já mencionado pequeno guardião. Este comunica ao discípulo que ele não deve permanecer nesse nível, mas prosseguir trabalhando energicamente. Ele desperta no observador a consciência de que o mundo conquistado só se tornará uma verdade e não se converterá em ilusão se o trabalho for prosseguido de maneira adequada. Quem, no entanto,
viesse a aproximar-se dessa experiência sem preparação devido a uma disciplina inadequada, ao aproximar-se do grande guardião do limiar verteria para a alma algo comparável apenas a um sentimento de terror imensurável, um medo sem limites. Assim como o encontro com o pequeno guardião do limiar permite ao discípulo verificar se está protegido de ilusões possíveis de surgir pela introdução de sua entidade no mundo suprassensível, as vivências que finalmente o levam ao encontro com o grande guardião do limiar lhe permitem comprovar se ele é capaz de enfrentar as ilusões procedentes da segunda fonte anteriormente descrita. Se ele conseguir opor resistência à formidável ilusão que lhe exibe alcançado o mundo das imagens como uma rica propriedade, enquanto, na verdade, ele próprio é apenas um prisioneiro traço, então estará, no curso ulterior de seu desenvolvimento, preservado de tomar aparência por realidade. O guardião do limiar assumirá, até certo ponto, uma forma individual para cada ser humano em particular. Aliás, o encontro com ele corresponde justamente à vivência pela qual é superado o caráter pessoal das observações suprassensíveis, sendo dada a possibilidade de se penetrar numa região vivencial isenta de colorido pessoal e válida para qualquer natureza humana. Microcosmo e macrocosmo. Após as descritas vivências, o discípulo espiritual está apto a distinguir, no ambiente anímico espiritual, entre o que ele mesmo é e aquilo que está fora dele. Então reconhecerá como o entendimento do processo cósmico descrito neste livro é necessário para a compreensão do próprio homem e sua vida. Aliás, só se compreende o corpo físico ao reconhecer como ele foi construído ao longo das evoluções saturnina, solar, lunar e terrestre. Compreende-se o corpo etérico ao acompanhar sua formação através das evoluções solar, lunar e terrestre, e assim por diante. Mas também se compreende o que hoje está relacionado com a evolução terrestre ao reconhecer como tudo se foi desenvolvendo gradualmente. Pela disciplina espiritual, a pessoa se coloca em condições de descobrir a relação entre tudo o que existe no homem e os fatos e entidades correlatos, existentes no mundo situado fora do homem. Com efeito, cada membro da entidade humana está relacionado com todo o mundo restante. Neste livro, porém, só foi possível dar indicações, esboçadas em linhas gerais. Contudo, é preciso considerar que durante a evolução saturnina, por exemplo, o corpo físico do homem existia apenas em seus primeiros rudimentos. Seus órgãos, o coração, os pulmões, o cérebro, desenvolveram-se mais tarde, durante os períodos solar, lunar e terrestre, a partir desses rudimentos. Assim, o coração, os pulmões, etc., são relacionados com as evoluções do Sol, da Lua e da Terra. O mesmo ocorre com os membros do corpo etérico, do corpo das sensações, da alma da sensação, etc. O homem foi plasmado a partir da totalidade do mundo circundante, e cada detalhe de sua constituição corresponde a um processo, a um ser do mundo exterior. No nível oportuno de seu desenvolvimento, o discípulo vem a reconhecer essa relação de seu próprio ser com o macrocosmo. Pode-se denominar esse nível cognitivo como percepção da correspondência entre o pequeno cosmo, microcosmo, ou seja, o próprio homem, e o grande cosmo, macrocosmo. Se o discípulo se esforçou para alcançar esse conhecimento, pode acontecer-lhe uma nova vivência. Ele começa a sentir-se parte integrante de toda a construção cósmica, embora tenha a sensação de sua plena autonomia. Essa sensação é um elevar-se à totalidade do cosmo, é um identificar-se com ele, porém sem perder a própria identidade. Pode-se chamar esse grau evolutivo de identificação com o macrocosmo. É importante essa identificação não ser considerada como se interrompesse a consciência individual e a entidade humana se dispersasse no universo. Tal pensamento seria apenas expressão de uma opinião oriunda de um juízo indisciplinado. Os níveis do conhecimento superior, síntese.
Os níveis do conhecimento superior, no sentido do processo iniciático aqui descrito, podem ser enumerados da seguinte forma. 1. O estudo da ciência espiritual, no qual se emprega o discernimento adquirido no mundo físico sensível. 2. A aquisição do conhecimento imaginativo. 3. A leitura da escrita oculta, correspondente à inspiração. 4. A integração no mundo espiritual circundante, correspondente à intuição. 5. O conhecimento das relações entre o microcosmo e o macrocosmo. 6. A identificação com o macrocosmo. 7. A vivência global das experiências anteriores como disposição anímica básica. Não se deve, porém, imaginar que essas etapas devam ser percorridas sucessivamente. A disciplina pode transcorrer muito mais de um modo que, conforme a individualidade do discípulo, um grau precedente seja percorrido apenas até certo ponto, sendo então iniciados exercícios correspondentes ao nível seguinte. Por exemplo, pode muito bem acontecer que somente alguns conhecimentos imaginativos tenham sido adquiridos de forma segura, e não obstante se pratiquem exercícios destinados a colocar a inspiração, a intuição ou o conhecimento da relação entre o microcosmo e o macrocosmo dentro do âmbito da própria vivência. A iniciação no quinto período pós-atlântico. Tendo passado pela vivência da intuição, o discípulo não só conhece as imagens do mundo anímico espiritual, não só pode ler suas relações na escrita oculta, como também chega ao próprio conhecimento dos seres por cuja cooperação surgiu o mundo ao qual pertence o ser humano. Com isso vem a conhecer a si mesmo em sua forma como ser espiritual no mundo anímico espiritual. Ele se esforçou por uma percepção de seu eu superior, tendo notado como deve continuar trabalhando para dominar seu sósia, o guardião do limiar. Mas também teve o encontro com o grande guardião do limiar, postado à sua frente como perene incentivador da continuidade do esforço. Esse grande guardião do limiar torna-se agora o exemplo ao qual ele quer aspirar. Quando essa sensação surge no discípulo, ele alcançou a possibilidade de saber quem efetivamente se encontra à sua frente como o grande guardião do limiar. De então em diante esse guardião se transforma, para a percepção do discípulo, na figura do Cristo, cuja natureza e intervenção na evolução terrestre se destacam de capítulos anteriores deste livro. Com isso o próprio discípulo é iniciado no augusto mistério ligado ao nome do Cristo. O Cristo se revela a ele como o grande exemplo humano terrestre. Tendo Cristo sido reconhecido dessa forma no mundo espiritual, por meio da intuição, também se torna compreensível em que se desenrolou historicamente na quarta época pós-atlântica da Terra, na época greco-latina. O modo como, nessa época, o elevado ser solar, o ser crístico interveio na evolução terrestre e continua atuando nessa evolução, torna-se, para o discípulo espiritual, um conhecimento autovivenciado. Portanto, é uma revelação sobre o sentido e o significado da evolução terrestre que o discípulo recebe por intermédio da intuição. O caminho aqui descrito para o conhecimento dos mundos suprassensíveis é de natureza tal que qualquer pessoa pode trilhá-lo, seja qual for sua situação nas atuais condições da vida. Ao se tratar desse caminho, deve-se ter em conta que a meta do conhecimento e da verdade científica é a mesma em todas as épocas da evolução terrestre, mas que os pontos de partida do ser humano foram diferentes em diferentes épocas. Atualmente, ao querer seguir o caminho para as regiões suprassensíveis, o homem não pode partir do mesmo ponto que, por exemplo, o antigo egípcio aspirante à iniciação. Por isso os exercícios impostos ao discípulo da antiga iniciação egípcia não são diretamente praticáveis pelo ser humano atual. Desde aquela época as almas humanas passaram por diversas encarnações, e esse progresso de encarnação em encarnação não é sem sentido e importância. As faculdades e qualidades das almas modificam-se de uma encarnação para outra.
Basta uma observação superficial da vida humana e histórica para notar que desde os séculos 12 e 13 depois de Cristo todas as condições de vida se modificaram em relação às anteriores, e que as opiniões, os sentimentos e também as aptidões do homem se tornaram diferentes de antes. O caminho para o conhecimento superior aqui descrito é adequado às almas que se estão encarnando na atualidade imediata. Ele toma, como ponto de partida para o desenvolvimento espiritual, aquele em que o homem se encontra no presente, em quaisquer situações de vida decorrentes deste. Com relação aos caminhos para o conhecimento superior, de época em época a evolução progressiva conduz a humanidade a formas sempre novas, assim como também a vida exterior modifica suas configurações. E a cada época também deve reinar uma perfeita sintonia entre a vida exterior e a iniciação. Presente e futuro da evolução cósmica e humana. No sentido da ciência espiritual, não é possível conhecer algo a respeito do presente e do futuro da evolução do homem e do universo sem compreender o passado dessa evolução, pois o que se oferece à percepção do pesquisador espiritual ao observar os fatos ocultos do passado contém, ao mesmo tempo, tudo o que ela pode saber do presente e do futuro. Neste livro se falou das evoluções saturnina, solar, lunar e terrestre. Do ponto de vista científico-espiritual, não se pode compreender a evolução terrestre sem observar os fatos das épocas evolutivas precedentes, pois o que atualmente se apresenta ao homem dentro do mundo terrestre contém, em certo sentido, os fatos das evoluções lunar, solar e saturnina. Os seres e as coisas que haviam participado da evolução lunar continuaram a desenvolver-se, dando origem a tudo que atualmente pertence à Terra. Porém nem tudo que evoluiu da Lua para a Terra é perceptível à consciência físico-sensível. Uma parte do que evoluiu a partir dessa Lua manifesta-se apenas em certo nível da consciência suprassensível. Uma vez adquirido esse conhecimento, para ele nosso mundo terrestre está ligado a um mundo suprassensível. Este contém a parte da existência lunar não condensada para percepção físico-sensível, e a princípio a contém tal qual é atualmente, e não como era na época da antiga evolução lunar. Contudo, a consciência suprassensível pode obter uma imagem daquele antigo estado. Quando essa consciência se aprofunda na percepção que atualmente lhe é possível, paulatinamente se evidencia que esta se desdobra por si mesma em duas imagens. Uma delas se apresenta como a configuração que a Terra teve durante sua evolução lunar. A outra imagem, porém, leva a reconhecer nela uma configuração ainda germinal, que somente no futuro será real no sentido em que a Terra é real agora. Numa observação mais profunda, revela-se que para essa forma futura flui constantemente o que, em certo sentido, resulta como efeito dos acontecimentos terrestres. Nessa forma futura, portanto, estamos diante daquilo em que se transformará a nossa Terra. Os efeitos da existência terrestre se unirão ao que sucede no mundo caracterizado, e disso surgirá o novo ser cósmico em que a Terra se transformará, tal qual a Lua se transformou em Terra. Pode-se chamar essa forma futura de estado jupiteriano. Quem observar esse estado jupiteriano numa contemplação suprassensível descobrirá que no futuro ocorrerão necessariamente certos processos, porque na parte suprassensível do mundo terrestre procedente da Lua existem seres e coisas que assumirão determinadas formas em função deste ou daquele acontecimentos no âmbito da Terra físico-sensível. Portanto, no estado jupiteriano haverá algo já predeterminado pela evolução lunar, e haverá algo novo que só se está incorporando à evolução global por meio dos processos terrestres. É por esse motivo que a consciência suprassensível pode inteirar-se um pouco do que ocorrerá durante o estado jupiteriano. As entidades e fatos que se observam neste campo da consciência não possuem o caráter do imagético sensível, nem mesmo se apresentam como sutis formações aéreas das quais pudessem emanar efeitos lembrando impressões sensoriais. Deles se recebem impressões sonoras,
luminosas e calóricas puramente espirituais. Eles não as expressam mediante quaisquer incorporações materiais, somente a consciência suprassensível pode captá-las. Contudo, pode-se dizer que essas entidades possuem um corpo, embora perceptível apenas dentro de seu elemento anímico, que é a manifestação de seu ser atual, como uma soma de recordações